Olá, 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 paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Estamos online. Vamos aguardar o povo entrar. Vou mandar um link para os demais. Mas já estamos online, graças ao Eterno. Enviar link. Vamos lá. Sim. Paz ao Senhor, povo de Deus. Paz ao Senhor, povo lindo de Deus, povo que está entrando. Paz ao Senhor, Lucivânia. Paz ao Senhor, Érica. Paz ao Senhor, Valquíria. Compartilhem o link aí com todo mundo para ver se a gente consegue o número máximo de pessoas ainda no Instagram. Eu estou tendo uma certa dificuldade para pegar o link. Não está aparecendo aqui o link de transmissão ao vivo para mim. Assim que você puder. Bom, o Instagram eu tô tendo problemas para divulgar. Quem puder passar o link aqui no Instagram, quem já entrou e puder passar o link para mim do Instagram no meu WhatsApp, eu agradeço, porque o meu Insta não está atualizando. Ouviu, Kevin? Copia o link para mim do Instagram e manda para mim pelo WhatsApp, por favor, que para mim não está aparecendo aqui a atualização. Povo de Deus, que saudade que eu tava de vocês, a maioria do que eu falo online. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Amados da minha alma, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Bem, hoje nós vamos falar sobre... Opa, a Gabi já foi rápida, ligeira. Passou o... Obrigado! Não, muito obrigado. Link do Insta. Curta, compartilhe e comente. Participe. Bom, o povo está entrando. Conforme o povo vai entrando, paz do Senhor, Gabi, paz do Senhor, missionária Edna, paz do Senhor, Leandra, paz do Senhor, Renata, paz do Senhor, Robertão, paz do Senhor. Irmãos, convidem a todos que vocês puderem, chamem aí. Paz do Senhor, Anderson. Paz do Senhor, Jess. Tudo bem, querida? Gabi Schmidt, paz do Senhor. Gabi Mariano, paz do Senhor. A todos que forem entrando aí, vai me dando um paz aí para mim cumprimentar você. Vamos ver quem mais entrou aqui desse lado de cá. Anderson, paz do Senhor, pastor Anderson. E aí, Leandra. E assim vamos lá, paz do Senhor, Dalila, paz do Senhor, Leandra também. Vamos lá. Pessoal, antes de tudo, nós sempre começamos fazendo a nossa live da maneira que nós sempre gostamos de fazer, que é através de uma boa e bela oração, certo?
pessoal do Insta tá me ouvindo? Meu áudio sumiu aqui, mas tudo bem, vamos lá. Paz do Senhor, Deda, paz do Senhor, todos que estão aí presentes. Tá difícil aqui, mas a gente vai dando um jeitinho aqui. Nosso jeitinho aqui a gente vai dando. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre conhecimento. E antes de tudo, nós vamos tentar entrar, obviamente eu preciso da participação de todos vocês. Quero que vocês mandem as suas perguntas aí, tanto no Face quanto no Insta, tá? Sobre conhecimento bíblico, e a gente vai falar de tudo um pouco, tá bom? Nós já temos aí cerca de 14 pessoas no Insta e cerca de 7, 8 aí no Facebook, tá bom? Vamos orar? Porque todo crente tem que começar orando para tudo aquilo que vai fazer na vida, e com nós não é diferente. Oremos. Soberano, bendito e eterno Deus, soberano, bendito e eterno Deus, estamos aqui diante da Tua rica, gloriosa e poderosa presença. Estamos apresentando, Senhor, essa aula, esse ensino, esse debate, esse bate-papo, para que o Senhor seja o centro da nossa atenção. Que o Espírito Santo de Deus venha, Pai, nos orientar, nos direcionar para aquilo que o Senhor quer que o Seu povo venha a aprender. Senhor, tira toda barreira e impedimento dessas redes sociais, Facebook, Instagram, para que nós possamos bater um papo, conversar da melhor forma possível, que todas as dúvidas minhas, dele, dos meus irmãos, sejam tiradas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá. Queridos, conhecimento é bom? É ruim? Conhecimento mata, vivifica, liberta. O que você acha? Preciso que você participe, porque nós vamos exatamente, Pai, Senhor Lu, nós vamos interagir em cima exatamente daquilo que você pôr. Então, o que você perguntar, nós vamos colocar aqui. O texto base que nós vamos usar é o livro de 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios 3, verso 6. Eu estou aqui com a minha Champlin, minha querida Champlin, não largo dela por nada. Estou aqui com um presentinho que eu ganhei no meu aniversário, o Novo Testamento grego. Então, fora ainda a Bíblia aqui que eu ganhei do pastor Rodolfo. Olha aí, o peso da bichona. Olha, essa é grossa. A Bíblia King James 1611. Amém? Então, irmãos, nós estamos cientes aqui do que vamos falar. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Me diga aí, povo de Deus, o que significa a letra mata para vocês? A letra mata um crente ser espiritual? Porque se nós pararmos para pensar e analisar, o que a Bíblia também nos diz? Crescei na graça e no conhecimento. Então eu quero saber de vocês, a letra mata? A letra literalmente faz com que nós deixamos de ser espiritual? O que este verso significa? O que de fato os homens de Deus dessa época, Paulo quis dizer aqui com a letra mata? Deixa eu começar a falar lá de trás. Eu quero sair do mundo espiritual agora e entrar no mundo secular. Hoje ainda temos uma grande dificuldade de aprender qualquer tipo de faculdade.
temos que passar pelo Enem, e dependendo da situação, a pessoa não for muito boa, ela não vai ter uma nota boa no Enem, e se ela não tiver uma nota muito boa no Enem, já sabe, né? Ela não vai conseguir literalmente passar, vamos assim, ter uma boa faculdade. Vai ter uma faculdade mediana, se é que vai ter, se ela tiver condições de pagar, porque a faculdade hoje também não está barata. Nós discutimos isso um tempo atrás em sala de aula, e o que nós estávamos falando? Hoje, ainda grande parte da população mundial não é alfabetizada, e pelo fato de ela não ser alfabetizada, existe ainda um grande preconceito por pessoas que literalmente entendem ou subentendem ou interpretam qualquer texto, não somente a Bíblia, de qualquer forma. Então, como diz um ditado antigo, quem tem conhecimento tem poder. E isso realmente é um perigo, por quê? Porque poucas pessoas têm conhecimento, poucas pessoas têm entendimento daquilo que estão lendo e podem interpretar exatamente da forma que elas quiserem. Vou dar um exemplo. Há 20 anos atrás, eu me formei há 17 anos, mas há exatamente 21 anos, quando eu entrei na faculdade, era uma grande dificuldade para você entender e até mesmo entrar numa faculdade. Era um sonho de qualquer pai ou de qualquer mãe que um filho se formasse na faculdade. Falasse assim: nossa, meu filho está entrando numa faculdade. Era uma grande vitória, era uma grande felicidade. Não tinha tantas faculdades assim, e só quem podia pagar realmente era quem tinha muita grana, porque quem não tinha, ficava. No passado, tinha muita gente que tinha curso e muitas pessoas que tinham faculdade. Eu mesmo encontrei um patrão, certa vez, que encontrou uma resistência porque eu tinha acabado de me formar na faculdade, e toda a oportunidade que ele tinha, ele me dava uma cutucada falando assim: ah, a sua faculdade não serve de nada, os meus cursos são melhor que a sua faculdade. Olha que eu fiz 4 anos, eu fiz bacharelado. Hoje ainda tem uma facilidade daqueles cursos de 2 anos, né? O famoso curso tecnológico. Por que eu estou falando exatamente do mundo para trazer antes mesmo para a parte secular, para a parte espiritual? Porque se naquela época nós tínhamos muitos problemas, na própria educação, da formação da pessoa, imagine para uma educação bíblica, para uma educação espiritual. Teologia no passado era muito criticada. Por quê? Porque teologia no passado não era para qualquer um. Mais uma vez, teologia era para quem realmente se esforçasse, passasse em vários testes, ganhasse algumas bolsas, porque era muito caro. Então, ou a pessoa que tinha oportunidade se formava no mundo secular, numa administração, numa economia, numa contabilidade, ou ela se formava em teologia, em teólogo. Então, muitas vezes o pai ou a mãe não deixava ele se tornar um teólogo, mas forçava ele a fazer uma faculdade qualquer, menos teologia. Dentro do mundo espiritual, existe uma grande resistência para a questão da teologia, usando este verso que nós acabamos de ler. Mas o que significa esse verso, homens e mulheres de Deus que estão nos assistindo? Esse verso significa simplesmente o que Paulo estava dizendo. Presta atenção. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo estava frisando a nova aliança. E ele estava falando assim, não da letra, mas do espírito, porque realmente somos mais espirituais, porque a letra mata. O que Paulo estava falando aqui que a letra mata? Quem aprende esfria? Não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo exatamente da lei mosaica. O que a lei mosaica dizia? Errou? Mata. Pecou? Mata. Adulterou? Mata. Roubou? Mata. Essa era a lei. Só que nós estávamos passando da velha aliança para a nova aliança.
E o que ele estava falando? Letra mata, ou seja, a lei mata, mas a nova aliança dá uma nova chance para mim e para você. Qual que é a nova aliança? Espiritual, porque ele diz que desceria do céu um Espírito que batizaria, que seria consolador, que cuidaria de você. Ou seja, não tem nada a ver quem aprender a palavra de Deus, quem estudar a palavra de Deus, iria morrer, iria esfriar. Infelizmente, nós temos muita gente preguiçosa, muita gente que não quer saber de estudar a palavra de Deus, não quer saber de aprender a palavra de Deus, porque diz que o Espírito dá tudo. Eu acredito que o Espírito dá tudo. Se você souber ler a própria Bíblia, te dá a sua salvação por ela si própria. Você não precisa aprender nada extraordinário. Mas, se você quer subir num altar, se você quer ser um homem de Deus, um ministro da palavra, como lemos aqui, você tem que ir para a segunda parte do versículo lá que nós lemos. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Paulo estava falando também, não cresce só no espiritual não. Venha crescer também na graça. Venha crescer na questão do conhecimento. Eu vou pegar aqui já os comentários. Então, só para que você entenda, a letra mata significa a lei mata, mas nós não estamos vivendo pela lei. Jesus veio para cumprir a lei. A lei serve para nós, a lei moral, mas a lei de matar, de sacrificar, não precisa mais. Nós tivemos um sacrifício maior. E ao invés de matar, o que vai valer é a lei do país. Por exemplo, o Brasil não tem pena de morte, então aqui não se mata. Mas em parte dos Estados Unidos tem pena de morte. Então, dependendo do crime que você fizer, infelizmente a pessoa vai para a cadeira elétrica. Então ela vai ser penalizada à morte. Então, dependendo do lugar que você tiver, você vai ficar sujeito às leis daquele lugar. Então, eu vou ler aqui, alguns comentários. A Valquíria, a letra transformada para benefício escuso, mata. A Natália escreveu aqui, eu acredito que só mata na questão de estar sem o direcionamento de Deus. Mas veja, vocês entenderam o que significa a letra mata? Aqui, a própria Jéssica disse, boa noite Joaquim. A própria Jéssica diz aqui, a letra significa a lei. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a letra no Antigo, exatamente, a letra no Antigo Testamento matava, porque a lei mandava matar. Então a letra significa a lei mata. Aí a missionária Nilde escreveu aqui, vivemos debaixo da graça, mas os dois são necessários. Perfeito. Os dois são necessários, sabe por quê? Porque não há como viver sem o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a Primeira Aliança, e não há como viver apenas do Segundo Testamento, mesmo porque a maioria das pessoas citam o Antigo Testamento. Então, o que mata é não ler a Bíblia. Porque lá no Antigo Testamento, nós vamos ver Josué sendo chamado por Deus da seguinte frase, medita na lei de dia e de noite, não se aparte da minha lei, nem para a esquerda, nem para a direita. Ou seja, Deus está falando para ele, medita na palavra, medita nela, de dia e de noite, segue ela. Você acha que é diferente hoje? O que acontece? Existem muitos homens e mulheres de Deus que querem subir no altar de qualquer maneira. Hoje, a teologia ainda assim, vamos falar da teologia. A teologia ainda assim é algo muito preconceitual, vamos dizer assim, existe um preconceito muito grande ainda sobre a questão da teologia. Por quê? Porque quando eu cheguei na igreja, eu tinha faculdade, mas a minha faculdade era do mundo secular. Era 4 anos que eu fiz de bacharel,
para mim me formar um administrador, para mim conseguir um bom emprego, como graças a Deus consegui um bom currículo graças a essa faculdade. Mas acredite você ou não, algumas pessoas me olhavam torto porque eu tinha faculdade. Qual que é o crime ter faculdade? Qual que é o crime ter conhecimento? Eu não me sentia melhor ou pior que nenhum deles, mas ele se sentia mal porque e jogava indireta em altar, pegava o microfone e falava da faculdade, vocês que têm essa faculdade, que não sei o que, não entende nada do espiritual. Por quê? Porque existe uma grande resistência referente à faculdade de teologia. Quando nós começamos a estudar teologia lá atrás, muita gente que era 100% espiritual, as pessoas criticavam ao extremo, mas ao extremo mesmo, pesado. As pessoas que faziam teologia. Certa vez estava eu, o pastor Walter e um outro pastor que gostávamos de estudar, e a pessoa olhou pra gente no microfone, apontou assim pra gente e falou assim: vocês e essa teologia vão tudo pro inferno. Porque ele era 100% espiritual. Então assim, eu ainda sou o seguinte princípio: crescer na graça e no conhecimento. Não só conhecimento e não só graça. Graça sem conhecimento é uma graça estranha. Conhecimento sem graça é conhecimento vazio. Então você tem que ter aquele equilíbrio de estudar a palavra de Deus e se separar através de jejum, de oração, de monte, sim. Sermos pessoas espirituais. Vamos lá. A Valquíria colocou aqui: pastor, na época da lei, o povo não errou por conta da falta de conhecimento? Nem tanto, Valquíria. Sabe por quê? Porque naquela época, eles viviam exatamente pela lei. Eles viviam exatamente pelo conhecimento. E uma só pessoa tinha contato, que era o sacerdote ou o sumo sacerdote, ou o profeta, com Deus. Depois que o véu foi rasgado, ou seja, o véu se rasgou, Jesus literalmente morreu na cruz, o último sacrifício maior foi feito. Então nós não precisamos mais de intermediários. Quando o véu se rasga, nós temos acesso direto. E aquele conhecimento que eles tinham, nós também tínhamos, que é só a lei, passa a ter o toque do Espírito. Ou seja, passamos, por isso que Jesus falou: e virá outro que será consolador. Esse é o Espírito Santo. O próprio Jesus nos mostrou isso quando questionou o povo que queria apedrejar a mulher adúltera. Exatamente. Por quê? Porque naquela época a lei era radical. Era olho por olho, dente por dente. E nós não vivemos mais nessa questão de olho por olho, dente por dente. Mas sim na questão realmente aí da graça. O que é a questão da graça? A questão do amor ao próximo, a questão de buscar a Deus. A Jéssica colocou aqui: a expressão "a letra mata, no espírito vivifica" significa não podemos alcançar a salvação por nosso próprio mérito. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus perfeitamente. Precisamos de Jesus. Perfeito. Missionária Edna: só Deus pode ter misericórdia. Jéssica novamente: precisamos entender como, quando e para quem foi escrito naquela época. Sim, se o próprio Cristo ia na sinagoga estudar as Escrituras, quem dirá a gente? Exatamente. Então aqui eu quero dizer algo, tá? Muito importante para quem é ministro da palavra, homem de Deus, mulher de Deus, tá? Para quem quer crescer na graça e para quem quer crescer no conhecimento, não há graça sem conhecimento, porque você só alcança a graça lendo a palavra. E para ler a palavra você tem que ter um entendimento daquilo que você está lendo. Por que ele escreveu? Quando que ele escreveu? Como foi falado aqui pela Jéssica, muito bem colocado. Para que ele escreveu? Qual que era o intuito daquela escritura, daquela carta específica para aquele povo? Você entende?
Isso vai te dando uma profundidade mais, a gente vai começando a sair do raso e vai se aprofundando um pouco mais. Por quê? Porque a partir daquele momento nós começamos a entender um pouco mais a palavra, e quando nós entendemos a palavra, nós começamos a se aproximar do Espírito. Você entende? Então não há como uma coisa ou outra. Ah, não, eu sou o letrado, pode se formar em teologia, pós-graduação em ciências da palavra, doutorado em Antigo Testamento, mestrado no Novo Testamento com textos históricos. Se você não parar o seu dia para orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fazer uma campanha de oração, fazer jejum, fazer separação, entendeu? Participar de um ciclo de oração, subir monte de vez em quando, porque eu não vivo em monte não, mas de vez em quando é bom subir. Você não vai ter graça, irmão. Você vai ter um conhecimento vazio. E isso nós conhecemos muita gente que tem conhecimento, tem conteúdo, mas não tem graça, não tem unção. E o que faz a unção? Exatamente crescer na graça. Fala, Marcos. A Leandra colocou aqui: o que o Senhor diz das pessoas que têm conhecimento e faz ao contrário? Ela tem conhecimento, mas não ora, mas não se separa. Aí é complicado, né, Leandra? Por quê? Porque basicamente a pessoa, ela é o que eu acabei de falar, ela tem que ter esse equilíbrio, tá? E aí eu vou falar para vocês um outro perigo, tá? Um outro perigo. A nossa igreja, como a maioria das Assembleias de Deus, tem algo chamado Escola Bíblica Dominical. A sede tem Escola Bíblica Dominical de domingo, tá? E nós temos o ensino na terça, o culto de ensino, voltado especificamente na sede na terça e na Casa Verde na quarta. Presta atenção, só para você entender. Nós falamos de tudo isso no ensino, em sala de aula. É o momento que você tem para tirar sua dúvida. Mas qual que é a nova sensação do momento? A nova sensação do momento é algo chamado mentoria. Eu vou ser o seu mentor. Eu vou ser a pessoa que cuida de você espiritualmente. Eu vou ser o seu mestre. Perfeito, não há problema nenhum nisso. Só que, e os seus alunos? E os seus obreiros? Eles não aprendem? Ou eles têm que aprender na internet? Então assim, não, para quem é da casa eu vou cobrar R$50, mas para quem é fora eu vou cobrar 100 mensal, hein? É só para te ajudar. Eu já ouvi isso. Não tem ensino para a igreja, mas cobra. E aí tem classes cheias. Sabe por quê? Porque por isso que eu falo para você, porque conhecimento é poder, gente. Conhecimento é poder. E infelizmente as grandes faculdades, e aí eu vou falar aí do grande defeito da nossa atualidade hoje. A grande faculdade é 4 anos para você se formar um teólogo. 4 anos, é um bacharel de teologia. Aí inventaram igual o tecnológico o curso médio, o curso básico de teologia, o curso médio e o bacharelado. Ou seja, o básico é 1 ano, o médio é 2 anos e o bacharel é 4 anos. Perfeito, não há problema quanto a isso, desde que seja uma escola técnica, ou uma faculdade, ou uma universidade, ou a pessoa já faz um curso de teologia padrão. Porque assim, tem muito curso de teologia de graça que eles só estão copiando aqui a apostila do Instituto A, o Instituto B, quem dirá o Instituto Gamaliel. Coitado do Instituto Gamaliel, foi o mais plagiado de todos os tempos. Era o mais plagiado, e assim, literalmente o mais plagiado. Então o Instituto Gamaliel, eu já tive a apostila do Instituto Gamaliel, já fui inscrito lá no Instituto Gamaliel para fazer teologia básica. E aí você via as mesmas apostilas em vários outros cursos, só mudava o nome. A pessoa não tinha nem a decência de mudar as características, ou dar um resumo, ou alterar. Não, era a mesma coisa, ela copiava aqui e colocava aí. Então tem muito curso de graça que é perigoso, porque a pessoa vai se virar por si própria. Se for para estudar de graça sem ter um professor para me ensinar, me orientar, eu ainda
prefiro ficar nas Escrituras. Nas Escrituras. Por que eu prefiro ficar nas Escrituras? Porque as Escrituras, se eu compro uma Bíblia de ensino, eu vou dar um exemplo dessa aqui, tá? Ó. Se eu compro uma Bíblia de ensino básica, padrão, ela aqui, ó, metade dela é a palavra e metade dela é ensino. E aí, se eu ter mais de uma versão, eu vou ter vários estilos de padrão, a qual eu vou ter a minha noção para não falar besteira. O que acontece no dia de hoje? Muitos homens que se dizem de Deus, que criticam a teologia, que criticam o ensino, que criticam o estudo, eles são grandes repetidores de mensagens. Eles podem ser até bons em revelação, em profecia, mas aí eu começo a duvidar. Eu falei assim, poxa, se ele é um repetidor de mensagem, que eu ouvi essa mensagem através da vida de fulano, ou uma mensagem de um grande pregador conhecido, e olha que nós hoje todo mundo tem acesso a YouTube, todo celular já vem com o YouTube ali, então todo mundo tem acesso, mas até para isso o povo é preguiçoso. Então aquele povo do passado, que queria falar que estudar fazia esfriar, desculpa, era um povo preguiçoso. Porque se você quer ser ministro da palavra, ministra da palavra, seja diácono, diaconisa, evangelista, presbítero, pastor, bispo, no mínimo que você tem que fazer, amigão, é o básico de teologia, é o básico. Vamos estudar. Ah, não tem o básico de teologia? Procura um estudo perto da tua casa. A Paz e Vida aí cansou de dar curso de graça, o básico de teologia. Só que a pessoa tem preguiça de ir até Santana, tem preguiça de ir até a Barra Funda, que a Bíblica das Nações também, a Batista, a Igreja Batista, ela dava de graça também. Então assim, a pessoa tem preguiça de ir até lá, e aí critica quem não tem. Só que o conhecimento não aprisiona, o conhecimento liberta. O conhecimento liberta, não aprisiona. Vamos ver aqui as participações do povo. Forest, vários. Missionária Newt, colocando aqui Pai Senhor Sara, que entrou agora também. Pastor, o que me diz de uma pessoa que eu conheço? Me diz uma pessoa que conheço. Tem muito conhecimento, que se queixa que nunca foi batizado pelo Espírito Santo. Missionário Nilde, aquilo que nós estávamos falando, ele procurou muito a letra e não procurou a questão da graça e da graça. Ele tem conhecimento, mas não tem graça. E por que eu falo que isso tem que ser muito bem equilibrado, tá? Porque, como eu falei lá atrás, se você só busca estudar, eu vou pro básico, do básico eu vou sair pro intermediário, do intermediário eu vou fazer a faculdade, depois vou fazer outra faculdade de teologia, e tô aprendendo. Não tiver a sua devoção de oração, se você não tiver o seu momento de jejum, se você não tiver aquele momento de estudar a palavra, falar com o Espírito Santo, ter a intimidade com Deus, você não vai ser batizado no Espírito Santo. Pode ser até formado em bacharel na melhor escola, pode se formar no Mackenzie, na presbiteriana, tá? Você pode se formar na Igreja Batista, que é reconhecido pelo MEC, 4 anos aí da Pai do Senhor Davi Urias. Você pode se formar na melhor faculdade. Se você, presta atenção, se você não tiver a sua separação, que é a vida com Deus, o devocional que o crente tem que ter, ele basicamente ele esfria. Aí eu concordo com aquelas pessoas que falam que o conhecimento esfria. Infelizmente eu vou ter que concordar, por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, só querem saber de conhecimento, igual outras. Nós conhecemos muitas pessoas também que são ao contrário. O que é o contrário? Elas são boas na questão de revelação, na questão de profecia,
Mas quando ela vai ler a palavra, ela não consegue nem falar Deuteronômio. Ela fala Deuteronômimos, Deuteronômimos. Abre a tua Bíblia aí e tal, e já passa, não fala nenhum livro. Por quê? Porque ela tem dificuldade. Ela tem dificuldade de falar. Entendeu? Então aí quando você vê ela ela vai ler a palavra com muita dificuldade. E eu não tenho nada contra quem lê com dificuldade. Prestem muito bem atenção, não me levem a mal, tá? Tem muita pessoa que mal sabe ler e espiritualmente ela destrói, cara. Ela numa oração, ela é muito usada por Deus. Por que eu tô falando isso? Porque infelizmente é isso que a missionária Neide falou. Tem pessoas que elas são conhecedoras e não tem o espiritual. E tem pessoas que são 100% espiritual, mas se você pedir para ler um capítulo inteiro, você vai ver que fala assim, nossa, mas o Espírito deu tudo. Não, o Espírito não deu tudo. E aí corre o risco de a gente ouvir o que a gente ouve, muita besteira. E infelizmente a gente vai ouvir muita besteira. Será que isso é Deus mesmo, essas profecias? O Caio Queiroz colocou assim, os dois têm sempre que andar junto. Perfeito, Caio. Crescer na graça e no conhecimento, porque o conhecimento liberta das prisões espirituais. Vamos continuar aqui. A Leandra colocou, pastor, sou católica, mas gosto de músicas gospel e ouvir e ver cultos que o Senhor me diz. Sou do Ceará, Guaraçariba do Norte, Guaraçariaba do Norte. Não tem problema nenhum. Você ser católica, você ser espírita, você ser budista e gostar da palavra, gostar de ouvir louvores, não tem problema nenhum. Eu acho até uma boa, porque isso vai fazendo com que existia uma música católica que eu esqueci, eu acho que era do padre Marcelo Rossi, que eu gostava muito. Ah, você não pode ouvir? Claro que eu posso ouvir. São músicas de adoração a Deus, entendeu? E tem muita música de grupo secular, que são as famosas músicas popular brasileira, que não são de adoração a nenhum tipo de ídolo, mas fala de coisas bonitas, fala de amor, fala de paz, fala de carinho, que não tem problema nenhum. O problema, sabe o que é? É o que eu falo, a falta de conhecimento faz com que as pessoas entrem por um caminho sem fim. Aí nós vamos entrar o quê? A falta de conhecimento faz com que as pessoas tenham uma religiosidade extrema. Ou tudo pode, ou nada pode. E aí eu vou usar o argumento do Caio. Tudo tem que andar bem ponderado. Por quê? Porque nós temos que ir o que a Bíblia proíbe e o que a Bíblia permite. E é independente de sermos católicos, porque tem muito espírita melhor fazendo boas ações seguindo este livro aqui, do que muito crente, que na cabeça dele não pode nada. Então, realmente, tem muita gente morta dentro da igreja e tem muita gente viva fora da igreja. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês de uma maneira geral, tá? Tem muita igreja que proíbe coisas que a Bíblia não proíbe. Tem muita igreja que deixa as coisas soltas que a Bíblia não deixa. Você está entendendo? Nós temos que ter literalmente aquela questão do equilíbrio, né? Vamos ler aqui as outras participações. A Valquíria só está de olho. O pessoal do Instagram está participando mais que o pessoal do Face, hein? Vamos lá. A Luciana Mariano, pela Alos Corretora, colocou aqui: as Escrituras é um manual de sobrevivência deixado pelo Senhor. É uma bússola de vida que tem que ser decifrada e ser compreendida. Perfeito. Ó, eu já fiz curso de teologia básico por por institutos pequenos, institutos médios e institutos grandes. Estou fazendo agora pela Academia do Pregador, ou seja, quarta teologia básica, e nessa agora é o médio de teologia. Já fiz hebraico, já fiz grego,
E sabe o que é o mais interessante? Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei nada. Mais eu sei que eu sou um analfabeto bíblico. Mais eu entendo que eu não compreendo nada das Escrituras. Por quê? Porque estão decifrando de novo? Não, a Bíblia eu já falei, a Bíblia ela se renova a cada dia. A cada momento ela se renova. E Deus vai dando revelação para pessoas. E aí tem pessoas que sabem grego, hebraico, aramaico, a importância, eles chegam numa questão de decifrar a palavra de Deus de uma forma que você vai falar assim, ó, agora sim eu entendi o que é aquilo que ele dizer. E aí nos repassa, dando uma aula. Porque assim, posso ser bem sincero com você? Conhecimento custa. Conhecimento você tem que pagar por ele. Um bom conhecimento. Conhecimento de graça, você vai encontrar coisa boa? Vai, mas vai encontrar mais porcaria de graça do que literalmente coisas boas. E aí, já que você quer pegar de graça, pega de grandes nomes. Dr. Rodrigo Silva, nomes vamos pro lado presbiteriano, Augusto Nicodemos, Hernan Dias Lopes. Se quer aprender, aprende com esses caras. Entendeu? Aí tem os assembleianos aí, Carvalho Júnior. Poxa, só tem mestre fera. Desculpa, nada contra os pequenos, mas tem muita gente que está começando que fala muita besteira por aí. Entendeu? Tem o professor Fábio Sabino. O cara manda muito bem, tem vários vídeos dele na internet. Ah, ele é polêmico por falar a verdade, porque quem não entende, quem não conhece, vai falar assim que ele está falando heresia. Mas quem somos nós para falarmos se nós não entendemos? Nós somos hereges no conceito daquele que não entende. Ele é herege para nós que eles não compreendem aquilo que nós falamos. Entendeu? Vamos ver mais lá. Ó. Boa noite, Márcia. Paz do Senhor, querida. Tudo bem? A Valquíria colocou assim, é verdade que a nossa Bíblia está fragmentada e nessas escrituras, quando forem reveladas, podem mudar o contexto das partes do que possuímos? Sim, é verdade. Nós não temos acesso à Bíblia completa. Tem muita coisa que a Igreja Católica tem lá no Vaticano. Dizem que nos compartimentos secretos, que só eles têm acesso. E se nós realmente descobríssemos, iria mudar a história do mundo. Então fica lá, guardadinho. Não sabemos se isso é verdade ou não, mas uma coisa é certa. Nós começamos a perceber que falta algo realmente. Os livros apócrifos, ou pseudo-apócrifos, considerados pela maioria, que eu tenho esses livros, e se você tiver um bom entendimento da palavra, pode comprar, não é pecado comprá-los. Você vai começar a entender que tem muita coisa que se encaixa dentro da história bíblica que realmente faltava. Imagine aquilo que nós não temos acesso. Tem muita coisa que nós não temos acesso, Valquíria, e todos que estão escutando nós, que é uma verdade absoluta que nós nunca vamos saber. A arqueologia em si encontra papiros novos a cada semana, a cada mês, quando eles vão, e quando descobrem demora 2, 3 anos para se decifrar e depois somem. Ninguém fala de fato que foi decifrado, que foi falado. Por quê? Porque a verdade choca. E talvez o mundo não esteja preparado para essa verdade. A verdade que as igrejas colocaram em nossas vidas. Vamos ver o Instagram aqui. Jéssica, o Deus presente encontramos o seu lugar no plano de Deus. O Deus presente. Encontramos o seu lugar no plano de Deus. D.A. Carson. Missionária Nilde colocou assim, verdade, pastor, equilíbrio. Leandro, não faço estudo da palavra porque acho que se eu tenho conhecimento. Ó, Leandra, conhecimento é muito bom. Conhecimento liberta. Conhecimento bíblico vai fazer você entender o que realmente pode e o que realmente não pode. Como eu falei, muita igreja aprisiona a pessoa, coloca a carga que não deve colocar. Desculpa, eu sou um pastor que todo mundo que me conhece sabe. Muitas vezes me chamam de polêmico, porque tem muita igreja que coloca julgo que não deve colocar.
muitos pastores, muitas pastoras, muitos bispos, muitos bispas, muitos apóstolos, aí agora apóstolas, né? Colocam um jugo nas pessoas que não devem colocar. Entendeu? Tem que fazer o que a Bíblia pedia. É isso aí, perfeito. Luiz Saião, perfeito. Amo o Luiz Saião. Luiz Saião também é um grande homem de se aprender. E tem muita coisa boa do Luiz Saião. A Luciana colocou aqui: a Bíblia é um milagre sobrenatural duplo. Primeiro, Deus usa um homem imperfeito, um pecador cheio de defeitos, para transmitir a perfeita e infalível palavra de Deus. Isso. Sabe por quê? Porque assim, essa palavra que nos foi dada era para ser dada para os anjos. E não foi dada para os anjos, foi dada para nós. É nossa incumbência falar da palavra de Deus. E acredite ou não, os anjos queriam muito falar da palavra de Deus. E isso foi dado a nós. E aí, o que me choca muito é a pessoa não querer entender. Porque, como eu falei, conhecimento tem custo. Essa enciclopédia aqui, quando eu comprei, eu tive uma grande ajuda da minha mãe. Porque senão eu não ia conseguir pagá-la. Foi logo quando eu me tornei pastor, tá? Eu comprei parte dela e parte dela minha mãe me deu como presente. Uma Bíblia como essa aqui, ó, é quase R$300, tá? Tô falando de um livro. Eu tava vendo com o presbítero Fernando, nós estávamos lendo um livro específico do Salmo, tá? E um livro do Salmo, comentado, hebraico, transliterado e comentado por um rabino, um rabino. O livro custava R$250. Aí você fala: nossa, pastor, por que tão caro? Porque conhecimento tem custo. E aí você compra um livro desse, você traz pérolas que as pessoas nunca ouviram, aí falam lá: olha lá o doido falando besteira, olha lá o herege falando besteira. Por quê? Porque eles não têm esse acesso ou não querem gastar com isso. Esses tempos atrás eu fui polêmico e me falaram assim: nossa, pastor, você pegou pesado. Eu falei: tem pessoas que gastam mais com comida, fast food, iFood, McDonald's, posta mais comida do que conhecimento em si. E aí, pastor, tem como me dar um estudo? Tem. Quanto é um seminário de X? Aí a gente fala um valor até simbólico pela amizade. Nossa, pastor, por que é tão caro? Caro? Você vai em 3 McDonald's na semana, você gasta mais que isso. Quando vai com a filha, quando vai com a esposa. O conhecimento não tem custo, gente. Para se tornar um bom dentista, você tem que investir. Para se tornar um bom advogado, você tem que investir. Para se tornar um bom médico, você tem que investir. Por que para se tornar um bom pregador, você não pode investir? Tem pequenas escolas que ensinam. Casa Verde, Brasilândia, Freguesia do Ó. Tem lá o Bispo Abenilson, que tem que tem um instituto dele. Tem vários institutos muito bons por aí. Eu tô falando só aqui da Zona Norte, pertinho. Tem no Peruche ali. Eu não tenho problema de falar dessas pessoas que são de perto. Entendeu? Tem muitas escolas boas por aqui. Só que no mínimo por mês você vai pagar aí 100 por mês. Aí a pessoa fala assim: nossa, eu vou pagar 100 por mês para fazer um curso. Aí as pessoas facilitam: vou fazer um seminário X. E aí, quanto que é o seminário? É 150 por pessoa. Nossa, que caro. Que caro o quê, rapaz? Você vai ouvir coisa lá que você nunca ouviu na vida. Você não sabe quanto que a pessoa gastou para estudar, para trazer para você o tanto de hora, vai trazer um conhecimento que você nunca vai ouvir na vida. A mentoria boa, como eu falei, eu já fiz mentoria com Carvalho Júnior, ela não é barata. Ela não é barata. Opa, pera aí, Carvalho Júnior é um teólogo conhecidíssimo. Conhecidíssimo. Só que assim, aí falam assim: vai ter o fulano Zé da revelação, a quinta que revela tudo. Aí a pessoa vai, lota a igreja, explode. Aí sábado vai ter o Yosef Akiva, um mestre, rabino, conhecido. Não dá tanta pessoa assim.
Por quê? Porque as pessoas hoje querem revelação, querem tudo da revelação. E aí é difícil, né? Desculpa, gente, mas aí fica difícil, né? Ótima analogia, perfeito. Mistério Fiel, e-books, livros gratuitos. Tem várias coisas, várias formas de aprender. Vários e-books gratuitos. O Edson Dias coloca aqui, a Eliane, né, tá assistindo pelo do Edson. Eu estou na igreja desde 2003 e só comecei a ter intimidade com Deus de 3 anos pra cá com o pastor Wesley. Obrigado, me sinto lisonjeado. Brincadeira, gente. Que propôs a nos ensinar a tirar a trava dos nossos olhos. Realmente nós temos uma cegueira espiritual. Sabe por quê? Porque a igreja dos últimos anos te ensina a agir, a pensar assim, ó. E o que nós tentamos fazer? Você pensar assim, ó. Começar a olhar para o lado e perceber que tem um horizonte na tua vida. Não só a frente que você está olhando. Tem um lado direito, lado esquerdo. Nossa, tem um céu. Nossa, tem uma profundidade? Tem. Mas isso tudo depende de você. Porque esse mesmo ensino que a Eliane participa, que ela colocou aqui, tem muita gente que despreza. E é de graça. Eu sempre falo, as pessoas não gostam de falar assim, nossa pastor, mas por que você sempre coloca que é de graça? Porque esse mesmo conhecimento em outras denominações ou em outros institutos, você paga 150 por mês. 150 por mês, básico, sem certificado. Ou paga 150 em uma aula de 4, 5 horas e sai com certificado. E aí muitas vezes as pessoas preferem pagar, dão mais valor ao que é pago do que ao que é de graça. É complicado, gente. É complicado você dar aula para as pessoas. Vamos falar aqui agora, vamos entrar no assunto cultura judaica, tá? Pra gente ir pro encerramento aqui, ó. A Valquíria colocou assim, ó. Tem camarada aí que revela até o CPF. Nós conhecemos. Jaqueline, sim, concordo com a Eliane, pastor Wesley. Abriu várias coisas que não entendia. A Jaqueline trabalhou comigo e nas oportunidades que eu tinha, eu falava de Deus. Mas eu falava de Deus de uma forma diferente da qual ela já tinha ouvido falar. Porque nós temos que ter oportunidade. Eu falava de Deus no trabalho, na estrada, que muitas vezes ela pegava a estrada junto conosco para ir para uma outra cidade. Então assim, eu sempre falo, será que realmente tudo é proibido? Será que tudo pode? Não. E o que faz muitas pessoas saírem da igreja? Quando elas saem do mundo e entram na igreja, colocam um monte de prisão, um monte de grade nela. Aí as pessoas não ficam dentro da igreja, porque elas não se convertem. Ela gosta do louvor, ela gosta da palavra, igual a irmã colocou aqui. Eu gosto do louvor, eu gosto da palavra, eu gosto do culto, mas não sou crente ainda. Ela só ainda não se converteu, só. Por quê? Porque a igreja é da igreja católica, é uma bênção, conhece a palavra de Deus, que é mais importante, entendeu? Só não veio pro lado de cá, mas é uma boa pessoa, porque conhece a palavra. E conhecimento sempre é bom, como a Jaqueline colocou aqui no Face. Vamos colocar aqui o que a missionária Edna colocou. Verdade. Essas pessoas que buscam revelação, é tudo místico. A revelação está na Bíblia e pronto. A melhor revelação é a palavra de Deus. A verdadeira revelação se encontra na palavra de Deus. E não precisa de mais ou maiores revelação que a própria palavra de Deus. Já fui muito criticado por isso. Quando Deus pede para falar para a pessoa, eu falo. Eu não vou ficar falando coisa que Deus não mandou falar. Eu não vou revelar coisa que Deus não mandou revelar só porque o povo quer revelação. Não, para com isso. A missionária Nilde colocou aqui, ó, o povo não quer aprender. Exatamente. O povo não quer aprender não, missionário. O povo não quer literalmente pagar o preço para aprender. Mas, paciência. Bento colocou aqui, estou na igreja com a Atalaia. Glória, é o Atalaio. Luz Corretora, Luciana Mariano colocou aqui, ó, o povo sem conhecimento é massa de manobra. Aí eu vou entrar no outro assunto antes de entrar na cultura judaica, tá? Qual é o outro assunto, pastor Wesley? Que também é tão polêmico quanto.
Por que grandes igrejas de 3, 4 mil não tem um ensino aprofundado, não tem uma faculdade teológica, sendo que ela tem estrutura e condição para isso? Porque o importante é só você ir lá e olha o detalhe, com a minha versão da Bíblia. Meu ministério tem 100 igrejas e dessas 100 igrejas tem a versão Wesley Zayt. E a outra não é aceita. A outra não é aceita. Então, gente, a gente tem que vigiar muito nessa questão, sabe por quê? Porque tem muita gente sendo enganado por não conhecer as Escrituras. A própria palavra de Deus diz: o meu povo padece. O padecer é morrer. E não é uma morte física, é uma morte espiritual. E a morte espiritual leva sim à morte física. Porque depois da pessoa ser enganado, depois da pessoa ser ludibriado, depois da pessoa ser literalmente roubada, vamos assim dizer, ela perde tudo, entra em depressão, entra num quarto, fui enganado, aí já era, perdeu tudo, acabou, aí morreu o físico também, porque já morreu espiritualmente, só faltava morrer o físico, e aí acontece, não demora muito para acontecer isso. O povo que tá participando. O Arthur Negrão entrou lá dos Estados Unidos. Ô Arthur, paz ao Senhor, filho. Fico muito feliz pela tua vitória. Tá voando lá nos Estados Unidos. Viver a palavra, é isso aí, missionário Nilde. A Jéssica coloca aqui, ó: fui católica e não me converti antes porque tinha medo da minha família. E realmente, eu lembro dessa fase. A Jéssica, ela teve uma resistência muito grande. A Jéssica é minha prima, tá? Eu conheço porque nossa família, primeiramente, ela foi católica. E minha tia, mãe da Jéssica, era a mais católica de todas. E ela ia para a igreja, e realmente a gente tinha essa grande resistência de o que será que o povo vai pensar. E aí, não adianta, domingo foi pregado, não adianta estar dentro da igreja e não viver a palavra como foi falado aqui pela própria missionária Nilde. Não adianta, gente. Você tem que viver a palavra fora e depois ir para a igreja. E realmente há uma grande resistência nessa questão, pela questão do preconceito. Mas tem o povo do Facebook, tem gente que faz ao contrário. O que é esse ao contrário? Esse ao contrário é aquele povo que entra dentro da igreja para mostrar para o povo lá fora que se converteu. E aí, tem gente que tem olho espiritual, tá? Tem gente que bate o olho na foto e já fala: ó, tem coisa errada ali. Não sei se a pessoa tá no Instagram aqui, mas eu tenho uma pessoa aqui que tem um olho de águia. E muitas vezes eu falo com ela, eu falei: e aí? Ou ela fala pra mim: o que você acha? Ah, rapaz, é batata, é batata. Pode ter certeza que... A Eliane: o povo não quer aprender, pois não quer sair da zona de conforto. Sabe por quê? Aí eu vou usar a palavra de Deus que diz: quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. O povo não quer ser cobrado, principalmente por Deus. Tem gente que falou já pra mim que prefere viver na ignorância, que prefere viver na sua limitação de não conhecer a palavra de Deus. Gente, conhecimento liberta. Conhecimento liberta, não é Testemunha de Jeová, só a Bíblia deles. Mas olha, Jéssica, a Bíblia deles é fera, hein? Eu amo a Bíblia Testemunha de Jeová. Amo. Cara, eu fiquei, eu acho que uns 2 anos procurando até conhecer meu amigo Marcos. E meu amigo Marcos, que é Testemunha de Jeová, falou: vou conseguir pra você. Conseguiu. Ó, é meu tesouro. É uma das melhores versões que tem, é a Bíblia do Testemunho de Jeová. Amo. Uma das coisas que eu mais amo também, sabe o que é? É os ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Principalmente do Dr. Rodrigo Silva. Meu Deus do céu. Eu amo, cara. Sabe por quê? Porque eu não sou aquela cabeça fechada que só a Assembleia é top, só a Assembleia é boa, só a Assembleia é o ensino bom, só a CPAD é boa. Não. Só a SBB é boa. Não. Que isso? Existe coisa boa fora da nossa zona de conforto.
E aí eu quero entrar na cultura judaica, já que foi tocado nesse assunto, a zona de conforto. A cultura judaica, irmão, poxa, Dalila, você consegue pegar para mim um livro hebraico aí qualquer, para mim lá? Pega o Tana azul que está em cima. Presta atenção, a cultura hebraica, a cultura judaica, ela vem muito da questão do hebraico. Por que que... E aí eu vou ver muitas aberrações, gente. Desculpa do que eu vou falar para vocês. Muita aberração na cultura judaica. Pai, senhor Tânia, tudo bem, querida? Por que eu falo muita aberração na cultura judaica? Eu já vi nego usar talit assim, ó. Usando o talit assim, ó. E aí, o pessoal usa assim também, ó, como se fosse... Mas é assim, ó, todo enroladinho, sabe? Todo enroladinho assim, ó. Isso aqui é? É, pode ser isso aí. Pega um azul que tem em cima também, por favor. Presta atenção. A cultura judaica não veio para destruir o cristianismo atual. Ela não é uma doença como falam por aí. Não é problema entender ou compreender a cultura judaica. Só que como todo e qualquer outro conhecimento, o conhecimento da cultura judaica é mais caro, muito mais caro, do que um conhecimento cristão. E aquilo que nós não temos acesso, nós demonizamos. Porque se eu não tenho acesso, eu não entendo. Se eu não entendo, eu não sei o que é, do demônio. E nem tudo a gente pode demonizar, tá? Presta atenção, ó. Isso aqui é o Antigo Testamento. Ele é totalmente traduzido, tá? Desse lado aqui 100% hebraico, 100%, e desse lado aqui 100% traduzido mais próximo, ó. Bonitinho aqui pra vocês, ó. Tá vendo? É mais próximo da tradução possível. Caro, é. Se a pessoa não quer deixar de comer um cachorro quente, você acha que ela vai comprar um livro desse? Não vai. Essa aqui é uma coleção chamada Rumash. Ela só tem do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros da Torá. Ó, tem muitos outros livros que estão na igreja, não estão aqui. A pessoa que não tem acesso a esse conhecimento, porque tem que pagar, ela demoniza. A pessoa que não tem acesso a professores que são da cultura judaica, ela demoniza. Mas eu sou professor de cultura judaica e não ando com talit, não ando com kippah. Gosto de uma barba porque eu sei da importância que tem a barba na Bíblia, sabe? Gosto sim de uma menorá, gosto sim de uma estrela de Davi, gosto sim de um hebraico, ó. Quem não sabe, eu falo, ih, tá estranho, hein, pastor Wesley? Claro, você não sabe o que tá escrito. Ó o anelzinho, ó. Aí a pessoa que não sabe o que tá escrito, tá estranho, tá herege. Por quê? Porque tudo tem custo, gente. E aí a pessoa que não quer comprar, ou não quer gastar, ou não quer pagar para um judeu para estudar, fica patinando, fica demonizando, né? Porque nós vivemos só pela graça. Gente, eu não quero falar algo muito polêmico aqui, porque senão cai aqui, eu vou ser bloqueado. Mas se a gente fosse viver só pela graça, muita coisa da lei teria que surgir. Eu vou dar só um detalhe, tá? Homem com homem seria aceito normalmente, como é hoje, né? E muitos crentes sofrem com isso. Mulher com mulher, o pai com o filho, a filha com o pai, a mãe com o filho. Isso tudo é proibido na lei. Ah, eu vivo só pela graça. Quem fala isso geralmente é quem não gosta de dar dízimo, oferta. Quem não gosta de dizimar, dá essa desculpa. Ou quem não entende
um símbolo, um significado da simbologia judaica, aí começa a falar, mais importante é Jesus. Claro, Jesus é o meu Senhor e Salvador, Filho do meu Deus, meu eterno Deus, está sentado à destra do Pai e prometeu voltar para nos buscar. Acredita em tudo isso. Não importa se é Jesus, se é Yeshua, como estão chamando hoje, o nomezinho mais original. Mas, gente, tem muita gente que peca por falta do conhecimento e aí quer destruir quem tem. Não, porque senão, hein, aquele pastor lá, hein? Você falou aí do hebraico, você falou aí do... Qual o problema saber hebraico? Não tem problema nenhum saber hebraico. É obrigação? Não. Só que o hebraico te dá uma profundidade maior daquilo que as pessoas não sabem. O grego, olha que lindo, ó. Essa Bíblia que eu ganhei aqui, ó. Novo Testamento completo, ó. Novo Testamento interlinear. Grego e português. Olha que bonitinho, ó. Na linha de cima o grego, na linha de baixo o português, muito próximo do grego, e aqui duas versões da Bíblia. A versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje e a versão Nova Almeida Atualizada. Um dos melhores presentes que eu ganhei esse ano foi isso aqui, ó. Agradeço, viu, Edson? Deus abençoe e multiplique. Essa preciosidade aqui, ó. Eu tinha ele só alguns versos online. Mas por que tudo isso, pastor? Porque tudo isso tem custo e as pessoas não gostam de pagar pelo conhecimento, não gostam de pagar por um livro. Se a Bíblia é sagrada, que é a Bíblia sagrada, ele já tem dificuldade de ler, e tem lugar que é assim, tá, gente? Ó. O Espírito vai revelar. Não pode estudar, e no que cair você vai ler. Gente, você quer ser um médico? Será que só lendo os livros você se torna um médico? Não. Você tem que fazer, no mínimo, um estágio. E aí eu esqueci o nome daquele estágio específico que tem um nome. Aí a pessoa que quer se tornar um contador, ela tem que estudar a faculdade e fazer um teste na área contábil. O cara que quer se tornar um advogado, ele tem que fazer o teste da OAB. Imagina se a gente pega os pastores de hoje e fala assim, ó, vamos fazer um teste da Bíblia. A cada 10, desculpa, 8 passariam. 8 não passariam, desculpa, só 2. Por que, pastor, você tem tanta certeza? Porque infelizmente a maioria das pessoas... Residência, obrigado, Valquíria. A maioria das pessoas são preguiçosas. Se a Bíblia que é a Bíblia elas não leem, imagina um livro desse aqui, ó, um Rumash, um Talmud. Não, é coisa do diabo. Não é, gente, não é do diabo. Vamos ler aqui o que o povo tá falando aqui, ó. Vamos lá. A Jéssica, eles têm um canal no YouTube que chama A Origem, que mostra uma apologética da criação do mundo. Perfeito. E ela colocou o canal aqui no Instagram. Não tem respeito pelo Talit. Exatamente, Fernando. Tem pessoas que tratam o Talit como se fosse um cachecol. Eu já vi assim, ó, gente, sem brincadeira nenhuma. Eu já vi gente com um Talit assim, ó. Não sabe nem o significado. Ah não, gente. Aí, sabe o que as pessoas fazem? Pega o canal de graça do YouTube lá, tem bons canais no YouTube de ensino, tem bons canais de ensino no YouTube, da cultura judaica, de hebraico, de grego, mas os melhores são pagos. Eles vão te ensinar o básico para depois você se aprofundar. E na hora de se aprofundar, o que a maioria faz?
foge. Porque tem que pagar na hora de se aprofundar. Fala, Thiago. Paz do Senhor, tudo bem? Desculpa, povo. Fala. A ignorância é falta de conhecimento. Residência, obrigado. O mínimo que podemos fazer, obrigado pelas suas aulas de ensinamento. Povo de Deus, nós já estamos indo para o final. Mais alguma pergunta, mais algum assunto que vocês queiram colocar aqui? Tanto vocês do Instagram, tanto vocês do Facebook, vocês que estão acompanhando também, que queiram mandar alguma mensagem via WhatsApp, alguma coisa sobre o conhecimento, porque nós falamos aqui, qual que é a melhor teologia? Aquela que é reconhecida pelo MEC. Quer se tornar um bacharel em teologia, quer se tornar um teólogo bom? Tem muitos cursos bons, tá? Um dos melhores é a presbiteriana Mackenzie, sem sombra de dúvida. Depois a Batista, né? Qual o nome da Batista lá que eu falei pra você? Você lembra? A Teológica Batista. E tem a Metodista também, que são muito bons. Cursos são bons? São bons. Curso de capelania, quem puder, faz. Curso de missões, quem puder, faz. Curso de evangelismo, quem puder, faz. Curso de oratória, quem puder, faz. São cursos pequenos, baratos, mas que vai fazer você melhorar naquilo que você quer se tornar. Você quer se tornar um bom pregador, uma boa pregadora? Faça um curso de interpretação de texto básico. Nossa, pastor, você vai entender melhor a tua Bíblia. Entendeu? Como compreender as parábolas se não tiver compreensão das Escrituras? Não vai entender. Pai, Senhor Ruth Guimarães, não vai entender. Sabe por que não vai entender? Porque assim, você pode ver que alguns pregadores são limitados a algumas mensagens. Ele não vai trazer coisa nova para você. E sabe por quê? Porque não tem separação, não tem estudo, não tem uma estrutura de estudo. E não adianta, gente, vou mostrar aqui vários livros, tá? Vários livrões, bonito isso. Não adianta ter isso aqui e não ler. O livro não vai fazer milagre com ninguém. O livro não vai fazer milagre para ninguém. Você tem que ter um livro desse e se separar, ter um tempo de separação, ter um tempo de literalmente devoção, ter um tempo a qual você vai literalmente se separar para estudar a palavra de Deus. O crente, gente, que não tem oração e não tem leitura da palavra tem defeito. Eu sempre falo isso. Aí tem gente que fala que crente sem glória a Deus é crente com defeito. Eu não, eu falo que crente que não lê a palavra de Deus, essa pra mim tá com defeito. E esse crente pra mim tá com defeito. Então assim, eu falei de algumas teologias aqui. Tem algumas faculdades boas, sim, que também não são reconhecidas pelo MEC. Mas toma cuidado com esses picareta que tem um cursinho de graça por aí. Pastor, fazer curso da cultura judaica é bom? É bom. Fazer curso do panorama do Antigo Testamento é bom? É bom. Fazer curso do panorama do Novo Testamento é bom? É bom. Fazer seminário de anjos é bom? É bom. Fazer seminário de Abraão é bom? É bom. Todo conhecimento, ele é válido, principalmente para você que se interessa para aquela área específica. Curso de grego é bom. Curso de hebraico é bom. Curso de aramaico é ótimo. Só que você tem que entender que para compreender melhor, e isso as pessoas não precisam ter curso de hebraico, de aramaico, de grego ou de teologia para ser salvo. Nada disso. Não precisa, tá? Quem falar que precisa também é um grande mentiroso. Não precisa. O que você precisa? Você precisa saber ler as suas escrituras. Porque a partir do momento que você lê as suas escrituras, você se autoliberta. Pastor, quero me tornar um grande pregador, uma grande pregadora. Opa! Você quer se tornar um grande pregador, uma grande pregadora? Então você precisa estudar a palavra de Deus. Não dá para ficar no YouTube, não dá para ficar no rádio o dia inteiro, não dá para ficar ouvindo só louvor, e não dá para ficar ouvindo pregação dos outros, né? Senão como é que você vai falar que recebeu de Deus?
sendo que você só ouve pregação dos outros. Nossa, pastor, é verdade. Conhecimento bom é aquele que você adquire. Você, eu sempre falo para os obreiros da casa, tá? Leva um papel, leva uma caneta. Deus vai te dar revelação da palavra em cima da palavra que está sendo pregada. Eu aprendi isso. Eu devo ter uns 4, 5 caderninhos da época dos meus pastores anteriores. Eu aprendia com eles pregando, porque eles falavam uma coisa que eu estava aqui assim, ó. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Eu vou procurar saber disso. É assim que eu aprendi. Eu não aprendia só ouvindo mensagens de YouTube. Tem coisa de graça bom? Tem. Quando eu postei isso aqui, o Fábio Rodrigues colocou lá pra mim e falou assim: tem que tomar cuidado que tem muita coisa de cultura judaica ruim. Eu concordo. Tem muita porcaria por aí. Muita porcaria ensinando tudo errado. Hebraico errado. Tem muita porcaria. Tem gente ensinando grego errado. Tem gente ensinando aramaico sem saber aramaico, confundindo com hebraico. Tem gente ensinando, como a gente falou, cultura judaica sem ter o conhecimento mínimo básico sequer. Entendeu? Então assim, para você falar de alguma coisa, você tem que, no mínimo, entender. E as pessoas ultimamente não entendem. Então, gente, pra gente finalizar aqui, conhecimento não mata, liberta. Tem curso bom de graça? Mais ou menos. A maioria dos bons são pagos. Pastor, tem muita gente, como a gente falou, com livros que não adianta nada. Compra livro certo, não adianta comprar qualquer livro, tá? Eu conheço pastores aí que tem muito livro, mas muita porcaria, não serve pra nada. E a maioria dos livros deles são aqueles livros de como pregar, mensagens prontas. Nossa, gente. Para mim, a decadência de um grande pastor ter um livro de esboço na beira da cama. Isso para mim é pastor preguiçoso. Isso para mim é pastora preguiçosa. Isso para mim é missionário preguiçoso. Isso para mim é missionária preguiçosa. O melhor esboço que tem tá aqui, na Bíblia. Aqui você vai tirar mensagens pro dia a dia. Mensagens para falar de amor, para falar de arrependimento, para falar de conversão, para falar de evangelismo, para falar de missões. Não precisa de livro de esboço não, pelo menos aqui. Para quem está começando é bom, é ótimo. Para quem está começando. Para quem está começando é ótimo. Para quem está começando a pregar é ótimo. Para quem já é pastorzão, rasga, é feio. Gente, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelas questões que vocês colocaram, pela grande participação, comentário, perguntas. Mas nós vamos encerrar porque não tem mais perguntas. Compartilhem essa live que vai ficar aqui no Facebook, depois ela vai para o YouTube, tá? No Instagram, quem quiser depois vai lá no YouTube, no meu canal do YouTube, e pega lá essa mensagem que ela vai estar lá também. E para terminar aqui, o missionário Neide colocou: verdade, extraordinário, revelação em cima da palavra, está sendo a melhor coisa que tem. E a Luciana colocou aqui: o medo do conhecimento leva à obrigação por práticas do que está se aprendendo. Então, para a gente finalizar aqui, a maioria do povo está no Instagram. Chegamos aqui até 20 pessoas no Instagram e até 10 pessoas aqui no Facebook, simultâneas. Para que você entenda, conhecimento não é ruim, tá, gente? Conhecimento não é ruim. Conhecimento não é ruim, conhecimento é bom. Quanto mais você aprender, melhor. Principalmente para você que quer subir no altar, quer falar da palavra de Deus, quer falar de um dízimo, quer falar de uma oferta, quer pregar a palavra, quer ter uma oportunidade. Você que quer ministrar louvor, melhor coisa que tem aqui é o manual, palavra de Deus.
Então, quanto mais você souber, melhor. Pastor, eu não quero ser obreiro, Deus não me chamou para isso, eu quero sentar lá todo dia. Eu preciso ter o conhecimento só para não ser enganado. Porque tem muita gente que engana por aí, tá? Então toma cuidado para você não ser enganado ou ser enganada, que tem muita gente que é picareta, tá? E tem muita gente ensinando coisa errada, tá? Muita gente ensinando coisa errada. E aí é o perigo. Tem alunos que recentemente que vieram fazer umas perguntas para mim que eu falei, não acredito, você aprendeu errado. Ah, mas por quê? Porque aqui está escrito diferente. Só aceite as proibições que a Bíblia proíbe. E só aceite as coisas que a Bíblia aceite. Essa história de que a Bíblia não proíbe, tem certeza que não proíbe? A Bíblia deixa. Se a Bíblia deixa e o seu pastor não deixa, ele tem que ler mais a Bíblia. Se a Bíblia não proíbe e o seu pastor proíbe, ele tem que ler mais a Bíblia. Porque estão trazendo jugo para a tua vida desnecessário. Estão trazendo jugo desnecessário. Amém? Vamos orar. Agradeço a participação. Quarta-feira que vem nós pretendemos fazer mais uma live. E aí eu quero que vocês, no particular, no Facebook, aonde for, vocês mandem as suas sugestões de assunto, o que vocês querem falar. Eu já tenho uma sugestão aqui que me mandaram no particular para falar sobre alma, espírito e corpo. Somos seres tricotômicos, feitos de corpo, alma e espírito. Mas o que mais você quer saber? Vamos lá, vamos participar, vem conosco, amém? Vamos orar e encerrar mais um ensino. Tem muita gente que está no trabalho, tem muita gente que está em casa, tem muita gente que está deitado já pelo horário, né? Tem muita gente que ainda deixou de ver um joguinho para ver aqui, glória a Deus por isso. E vamos orar. Soberano, bendito e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite de ensino, essa noite de palavra, por 1h20 a qual nós falamos do teu conhecimento, do teu entendimento. Lembramos que a letra não mata, o que mata é a lei, matava no Antigo Testamento, hoje não mata mais, mas existem as leis de cada país e nós temos que obedecê-las, temos que obedecer às leis morais que vêm diretamente dos céus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por nos ter direcionado através do teu Espírito Santo. Alcança o meu irmão que está na tua casa nesse momento, vendo essa live, seja no momento que ela aconteceu, ou seja depois através do YouTube. Soberano, bendito e eterno Deus, abençoa o teu povo nessa noite, uma noite de paz, uma noite de sono, que o Espírito Santo esteja com ele, acampando anjos em volta de cada um, de cada família, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Obrigado e shalom, shalom. Deus abençoe a todos.